Olá, crianças, tudo bem? Vou botar minha bolinha para cá. Espero que estejam bem, tá? Hoje nós vamos continuar a aula da fábula do Esopo. É continuar, porque vamos ainda estar trabalhando texto teatral, mas também vamos falar aqui, ó, sobre uma outra fábula que é bem parecida com aquela que nós vimos dos viajantes, tá? Vou aumentar aqui, ficar melhor. Ó, outros links. Fábula de Esopo. Leia a fábula a seguir. Ela foi atribuída ao fabulista grego Esopo. Foi ele que então escreveu. Mas isso já existia. Sabem que fábulas já existiam, né? Porque um vai contando para o outro, igual lenda, igual conto. E os autores, aí alguns vão lá e pegam aquela história e escrevem. O Esopo era ele era um fabulista. Ele escrevia essas fábulas que já tinham. O viajante e a ursa. Iam dois viajantes por um caminho quando deram de cara com uma ursa enorme e faminta. Um deles, mais esperto, deu um pulo e acocorou-se no alto de uma árvore. Ficou lá sem respirar para que a ursa não notasse a sua presença. O outro deitou-se no chão e fingiu-se de morto, pois sabia que os ursos não mexem com mortos. A ursa aproximou-se do que estava deitado, cheirou, lambeu-o, olhou de pertinho e foi embora. Só então o outro se aproximou curiosíssimo. O que foi que ela cochichou no seu ouvido? Ela disse para eu nunca mais viajar com amigos que me deixam sozinhos na hora do perigo. Aí a moral da história. É na hora do perigo que conhecemos os amigos. Então, vocês repararam que essa história está bem parecida, né? Bem parecida com aquela outra que nós vimos, dos viajantes. Aí vem a letra A aqui. E tiveram outras semelhanças também. Vamos ver a pergunta. Letra A. Que semelhanças você notou entre essa fábula, essa aí, a fábula do Esopo, e aquela lá do texto teatral, que era os dois viajantes e a onça? Que semelhanças você notou? Então, pensa, pausa o vídeo para responder, para pensar, né? Porque não é para responder por escrito, não. Então, nas duas versões, os viajantes se deparam com animais perigosos. Um deles foge e o outro se finge de morto. Nas duas histórias são isso, só que de umas maneiras diferentes, né? Esse subiu na árvore, nesse daí não é uma ursa, não é uma onça, então, mas o principal é isso, tá? Que os dois viajantes se deparam com animais perigosos, um foge e o outro se finge de morto, tá? Agora vem a letra B. Que diferenças existe entre eles, entre esses dois textos? Pensa, pausa o vídeo para vocês responderem. Então, a diferença tá que uma era onça e a outra era uma ursa, né? Que a história é a mesma. A diferença está no animal perigoso. Um era uma onça e agora esse aí é uma ursa. Letra C. O autor do texto teatral baseou-se na fábula de Esopo. Que mudanças ele fez no texto original para transformá-lo num texto teatral? Que mudanças ele precisou fazer? Porque esse aí é um texto, tá vendo? Narrativo. É o texto original. Que mudanças ele fez para transformar num texto teatral? Então, ele substituiu os travessões pelas indicações da personagem que estava falando e transformou essas indicações do narrador em rubricas, que são aquelas orientações para fazer a cena, né? Aí vem esse quadradinho amarelo. As diferentes maneiras de contar uma história, aqui na setinha, ó, são chamadas de versões. Então, as diferentes maneiras de você contar uma história se chama versão. Essa versão da fábula do Esopo é com uma ursa. Aquela versão do texto teatral que nós vimos na outra aula foi com uma onça.
entendeu? Versões são os tipos, tá? A maneira de contar uma história. Agora, número 2. Você gostaria de criar outra versão para alguma história? Você gostaria de criar uma outra versão? Nós vamos fazer isso agora, se baseando na próxima página aí do lado, na 146. Ó, qual seria a história? E por que você gostaria de recontá-la? Então, você vai pensar em uma que você goste, ou que você já viu, ou pode ser dessas que a gente já trabalhou, dessa daí, pode ser. Mas é preciso, se quiser escolher outra também não tem problema, tá? E aí, ó, você vai adaptar, vamos ver aqui, ó, página 146 agora. Então, você vai adaptar uma fábula para a linguagem teatral. Então, primeiro de tudo, vocês vão escolher qual é a fábula que vocês querem fazer, tá? Depois vocês vão adaptar para a peça teatral. Parecido com o que aconteceu lá do Viajante à Onça, tá? O Viajante à Onça era um texto. E aí ele foi adaptado com falas e com rubricas, que são aquelas orientações do que vai estar acontecendo. E é isso que vocês vão precisar fazer. Ó, você vai adaptar uma fábula para a linguagem teatral, como o autor José Carlos Aragão fez com a fábula Os Dois Viajantes e a Onça. Siga o passo a passo e preste atenção nas mudanças que acontecem em um texto escrito para torná-los um texto teatral. E aqui vocês têm um passo a passo na página 146. Número 1, só que não vai ser em dupla, vai ser individual. Escolha uma fábula de que goste. Leia essa fábula. Localize as descrições dos lugares, a narração das ações dos personagens, o que eles estavam fazendo, e os diálogos entre eles. Aí, ó, adaptem a fábula, você vai adaptar a fábula, escrevendo uma primeira versão, da sua maneira. 3. Releia a adaptação em voz alta, fazendo correções e alterações que achar necessário para escrever depois uma versão final. Como se vocês precisassem fazer primeiro um rascunho. Aí depois vocês vão passar limpo para uma versão final. Tem que ser escrito, tá, gente? Pelo caderno, isso. Ou na folha. 4. Escrevam a versão final do texto, adaptado com falas e rubricas. 5. Marquem o fim da peça com uma expressão que indique o desfecho, como cai o piano, por exemplo. Lembra? Cai o piano. É como se fosse cai a cortina, fecha as cortinas. Cai o piano não, gente. Cismei com o piano. Igual na outra aula. Eu leio rápido. Cai o pano. Fechar as cortinas. Tá ok? Os diálogos serão as falas. Estou dando esse lembrete aqui, ó, do lado. Olha a setinha aí, ó. Os diálogos serão as falas dos personagens. Coloque o nome de cada personagem diante da sua fala. Tipo lá, Viajante 1, aí vem a fala. Viajante 2, aí vem a travessão e a fala, tá? Pode ser o personagem que vocês quiserem da fábula de vocês. A moral poderá ser a fala final de um dos personagens, se vocês quiserem. Se não, coloquem a moral normalmente. Agora, no outro lembrete. A versão final será utilizada para vocês encenarem os esquetes na sessão, linguagem oral. Isso é outra história, tá? Isso é uma outra página que ainda vai vir. Esquece esse lembrete aqui. Então é isso que vocês vão fazer, gente. Vocês vão transformar uma fábula normal de vocês, como uma normal, como essa daqui da Ursa, que tá assim, narrativa. Vocês vão transformar ela para uma peça teatral, que tenha que ter a fala e a rubrica. Qualquer coisa, volta esse vídeo dessa aula para vocês fazerem com calma, para reler, ver novamente o que eu expliquei, tá? Se preferirem ouvir o que eu tô falando. Se não, vai lendo com calma esse passo a passo, tá? Tudo por escrito. Quando vocês encerrarem, acabou a atividade, vem aqui para fazer a avaliação. Você modificou a fábula para texto teatral? Você modificou? Você fez isso? Se sim, marca na carinha feliz. 2. A moral da história apareceu na peça? Você botou a moral da história? Acredito que sim, que era para botar, né? Quem fez, carinha feliz. E a número 3 é para você pensar. Vocês acharam fácil ou difícil adaptar uma fábula para o teatro? Você achou fácil ou difícil? Você só vai poder pensar nisso depois que montar, tá?
por quê? Aí sim, quem achou fácil, por que achou fácil? E se você achou difícil, por que achou difícil? Ok? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos pensar, escolher qual a fábula vai fazer, segue esse passo a passo, que vai ficar tudo mais fácil, tá? Um beijo para vocês.